Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre os sistemas de gestão de estoques, o sistema Q e o sistema P. Os sistemas de gestão de estoque, eles precisam responder a duas questões básicas. Seria quando repor o material no estoque e quanto desse material precisa ser reposto. Quando repor é definir o exato momento em que se renova cada item em particular, com a finalidade de manter de forma otimizada o suprimento desse material, visando atender os requisitos operacionais da empresa. Quanto repor refere-se à quantidade que deve ser reposta sempre que for detectada a exigência de renovação do estoque. Então, as organizações elas precisam montar os seus sistemas de gestão de estoque para responder essas questões da melhor forma possível para o atendimento da demanda. E dois sistemas de estoques podem ser utilizados. O do momento ideal para a renovação do estoque, ou seja, que leva em consideração o momento ideal para a renovação do estoque, é o sistema Q, e o que leva em consideração a periodicidade em que os estoques devem ser revistos, que é o sistema P. O sistema Q é o sistema de quantidade fixa. O que é essa quantidade fixa? Sempre que a organização for fazer o pedido de um determinado material para o seu fornecedor, o lote econômico vai ser sempre do mesmo tamanho. Então, se uma organização precisa comprar, definiu que o seu lote econômico é de 400 unidades, então ele sempre vai fazer um pedido de 400 unidades para o fornecedor. O sistema Q é o sistema de quantidade fixa para o pedido a ser feito ao fornecedor. Para fazer esse pedido, a organização que utiliza o sistema Q faz o gráfico dente de serra e analisa o gráfico dente de serra para saber o momento certo de pedir, já que já existe uma quantidade fixa. Então, qual seria o momento ideal? A partir da análise do gráfico dente de serra, a organização determina esse momento. Então, a gente tem aqui no gráfico dente de serra o estoque máximo, que está representado aqui pelo numeral 1, o nível de ressuprimento, o estoque médio, que está aqui o numeral 2, o estoque virtual, considerando o estoque real armazenado e as encomendas, aqui está o estoque virtual, aqui o estoque de segurança, no 4, e o ponto de ruptura, que é o 5, que é onde a organização não deseja estar, porque com o ponto de ruptura tem a falta de material em estoque, provavelmente a falta de produto a ser entregue ao cliente. Então, quando a organização utiliza o sistema Q, ela utiliza uma quantidade de pedido para o fornecedor fixa e usa o gráfico de dente de serra para analisar quando vai fazer o pedido, levando em consideração o estoque máximo, o nível de ressuprimento, o estoque virtual, o estoque de segurança, o ponto de ruptura e o tempo de ressuprimento, que está aqui determinado no gráfico. Ok? Observe que os requisitos do sistema Q envolvem o cálculo do estoque de segurança, o cálculo do consumo médio, que seria a demanda, a determinação do tempo de ressuprimento e o cálculo do ponto de encomenda. Então, esses são os parâmetros utilizados pelas organizações que utilizam o sistema Q como sistema de gestão de estoque. Então, aqui a gente tem um exemplo para fixar o conteúdo do sistema Q. Uma demanda de um produto de estoque é de 120 unidades por dia. Levando em consideração as flutuações da demanda e o tempo de reposição desse item, foi dimensionado o estoque de segurança de 600 unidades. De acordo com o fornecedor e o processo interno destinado à aquisição desse item, são gastos em média 10 dias para que o item esteja disponível para consumo. Então, a gente vai responder a duas perguntas básicas. Qual o nível de estoque no ponto de encomenda, utilizando essa fórmula? E qual o significado operacional dessa quantidade? Vamos fazer? A gente tem aqui os dados do problema, com a demanda, 120 unidades por dia, o estoque de segurança de 600 unidades e o tempo de ressuprimento de 10 dias. Para a gente calcular o ponto de encomenda, a gente vai pegar a demanda, que é de 120, vezes o tempo de ressuprimento, que são 10 dias, e somar com o estoque de segurança, que é de 600 unidades nesse caso. E aí a gente tem um ponto de encomenda de 1.800 unidades. O que isso significa? Sempre que a organização chegar em 1.800 unidades em estoque, um pedido de compra é feito para o fornecedor. Diferente do sistema Q, o sistema P é um sistema de revisão periódica, ou seja,
O estoque, ele é observado pela organização a partir de intervalos fixos de tempo. Então, por exemplo, eu determino que na minha organização a solicitação de compra para o fornecedor vai ocorrer a cada 20 dias. Então, a cada 20 dias eu vou analisar o estoque e vou saber quanto eu preciso comprar, certo? Então, a quantidade a encomendar pode ser diferente em cada período, já que a demanda é aleatória, não tem como eu definir exatamente qual é a minha demanda. E eu vou trabalhar com base no tempo. Eu defino um tempo em que eu vou fazer cada pedido. Dois parâmetros básicos vão ser definidos no sistema P: a periodicidade da revisão e o nível máximo de estoque. Então, esses dois parâmetros são básicos para a definição do sistema P. E a gente tem aqui a periodicidade, a fórmula, e a gente já viu a fórmula do estoque máximo. Para a gente fixar esse conteúdo, a gente tem um exemplo. Uma loja vende caixas de 1 kg de sabão em pó, cuja demanda semanal é de 18 unidades por ano fiscal de 52 semanas. O custo de posse desse projeto é de R$ 15 por ano, e o custo de encomendar um produto ao fabricante é igual a R$ 45 por encomenda efetuada. E a gente vai determinar a periodicidade de revisão desse estoque. Nesse exemplo, a gente precisa determinar a periodicidade do estoque. Então, a gente tem uma demanda de 18 unidades por semana, a gente tem um ano fiscal de 52 semanas, o custo de manutenção de R$ 15 por ano e o custo de pedido de R$ 45 por encomenda. Como é que a gente vai fazer essa continha? Primeiro, a gente vai determinar aqui a demanda anual. A gente vai multiplicar 18 por 52 semanas e a gente vai ter um total de 936 unidades, certo? E depois a gente vem para aqui para a fórmula da periodicidade, que é a raiz quadrada, vamos colocar a raiz aqui, de 2 vezes o custo do pedido, R$ 45, dividido pela demanda, 936 unidades, vezes o custo de manutenção, que é 15. Isso aqui vai dar um resultado de 0,08. Como a gente tem aqui esse resultado anual, a gente precisa saber qual é a periodicidade semanal. Então, a gente vai multiplicar por 52 e vai ter o resultado de 4,16 semanas. Isso significa que a cada 4,16 semanas, a organização faz um pedido de compra ao fornecedor. Essa aula falou sobre o sistema de gestão de estoque, o sistema P e o sistema Q. E a gente vai fechar a nossa temática gestão de estoque com a curva ABC. Até a próxima aula.